Olá, mulheres lamparinas, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Senta que lá vem histórias, do projeto Lamparina. A nossa convidada de hoje é uma pessoa super especial que vai contar a sua história misturando muito amor, cultura, tempero e uma dosagem de muita coragem. Ela é empresária, casada com um peruano, está à frente de um dos melhores restaurantes do Brasil, quiçá do mundo, o Anchaco. E com a história dela, ela vai nos contar como você constrói algo grande, mas essa escolha, ela começa pelo coração. Senta aí, pega o seu prato que hoje teremos Simone Berter na mesa. Simone, Oi. Seja muito bem-vinda, é um prazer enorme tê-la aqui em nosso podcast. O prazer é todo meu. Você já começou falando e eu já comecei ficando emocionada com as suas palavras, viu? Mas eu estava falando aqui antes da gente começar que você tem uma energia maravilhosa, tem uma áurea Meu linda, Deus, que coisa linda. que contorna você todinha, você transborda essa sua energia. Coisa linda, é o que a gente tenta passar, né, nessa vida maluca que a gente tá. Eu acho que você passar o que você sente de verdade do seu coração é o mais importante. E é isso que a gente tá aqui para contar a sua história. É uma história longa, uma história que tá? você vai ter 2 podcasts, né? Dois Isso podcasts. Vai ficar me devendo o próximo. Verdade. Mas antes da gente começar a história maravilhosa do Anchaco, eu quero conhecer um pouco mais da Simone antes da chefe. Eu quero saber como é que iniciou essa sua relação com a cozinha, como tudo isso começou. Então, a Simone, antes do restaurante, né, que na verdade ela sempre foi apaixonada por cozinhar. Meu pai pescava e eu sempre ia para as pescarias com ele e amava pescar peixe, limpar, tratar, fazer tudo, porque ele sempre me ensinou muito essa parte de comida. O papai sempre soube muito cozinhar muito bem. E a minha mãe, ela não sabia fazer nada. Então, quando eu saía, que chegava em casa que não tinha nada, eu ia pra geladeira e misturava tudo, saía misturando tudo. Eu disse, meu Deus do céu. E aí, eu comecei essa paixão. A paixão de estar sempre fazendo alguma coisa. Na verdade, como eu casei com 19 anos, né? Eu sou formada, sou professora de educação física. Casei aos 19 anos com um peruano maravilhoso. Eu quero saber como foi essa história. A gente vai fazer agora 45 anos de casado. Nossa! E assim, na verdade, quando eu passei no vestibular, em 79, existia o 791 e 792. Aí eu passei 792 e eu já tinha morado em Fortaleza. Você morava antes em Fortaleza? Eu morava em Fortaleza e vim morar em Maceió. E aí, quando eu passei no 792, aí a minha irmã nunca veio para Maceió. Certo. Aí ela teve menino, aí eu disse, mãe, deixa eu ir passar 6 meses lá em Fortaleza. Aí ela disse, não vou ficar fazendo nada aqui. Fui embora pra Fortaleza, passar 6 meses. E a sua irmã continuava lá? Continua lá e ainda continua lá, ela nunca voltou. No último dia que eu tava de férias, eu tava lá, existia uma pracinha Portugal. Era uma pracinha que todo mundo se reunia na sexta-feira. A gente, adolescente, né, 15, 16 anos de idade. Não, 16, 17, mais ou menos. Aí eu tava lá com minhas amigas e vi uma galera de Maceió. Aí eu disse, eu conheço aqueles meninos, bora lá falar com eles. Aí quando eu cheguei, eu não conhecia o José. Aí me apresentaram a ele. Mas sabe quando o seu coração, assim, de primeira olha e faz... Bateu forte. Eu olhei pra ele e disse, minha Nossa Senhora. Que é isso? Que homem é esse? Cris, foi exatamente um dia. A gente se conheceu,
E aí eu vim embora para Maceió, ele já morava em Maceió. Ele trabalhava aqui, não é? Não, Ainda não ele era trabalhava. estudante. Ah, também era estudante. Ele morava já tinha vindo do Peru morar aqui em Maceió e tinha ido levar o carro pro irmão em Fortaleza. Mas lá nesse dia só se conheceram. A gente só se conheceu. Aí passou o tempo, né? Isso foi em agosto, aí passou setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu sempre gostei muito de praia, muito. Eu amava jogar frescobol. E aí eu tava na praia com a minha raquetinha de frescobol, quando eu olho pra cima, lá vem ele com a raquete de frescobol. Eu disse, meu Deus, o menino que eu conheci lá em Fortaleza. Isso 3 meses depois. 3 meses depois. A gente nem pegou em contato, nem nada, nem tinha telefone nada. naquela época, nem existia nada, né? Aí eu só sei que aí a gente. Se eu for contar muito, vai estender bastante. Eu vou resumir um pouco mais, porque aí a gente começou a jogar frescobol, começou a ficar amigo. Isso foi dezembro, janeiro, a gente se encontrava todo dia, ia andar de bicicleta, ia para cinema, e eu já apaixonada por ele. E ele não pedia para me namorar comigo. E até agora são amigos. Meu Deus do céu, esse menino só quer ser meu amigo. Aí quando foi no dia 5 de fevereiro, ele olhou para mim e falou assim, deixa de ser egoísta, me dê um beijo. Foi no dia 5 de fevereiro de 1981. No dia 20 de setembro, eu casei grávida da minha Bruna, 7 meses. 7 meses depois. Entre namoro, amizade, namoro, noivado e casamento. Não, noivado nem existiu, né? Porque quando eu descobri que eu estava grávida, minha mãe já... Como foi essa notícia quando chegou na família há 45 anos imagina, atrás? Naquela época, há 45 anos atrás, as pessoas fugiam. Né? Fulano de tal fugia. Fugia para casar. Fugia para casar. Só que a gente não tinha nem dinheiro para fugir, não tinha nem carro para fugir. Aí eu contei para minha mãe, né? Foi aquele escabafélio todo. E aí o meu pai, a maior tranquilidade, a coisa mais linda do mundo, chegou para ele e disse: meu filho, você quer casar com minha filha? Porque se você não quiser, eu cuido desse bruguelo que tá vindo aí. eu ajeito esse bruguelo. Aí ele disse, não, seu João, eu quero casar. E aí, a gente marcou o casamento, minha mãe marcou o casamento, né? Na época a gente era os amigos tudo surfista, né? Todo final de semana ia pro francês, pra todos surfar. Bronzeados. Bronzeadésimos. E aí... ela chegou e disse, tá, você vai casar, agora vai ser domingo, 10 horas da manhã, na São Gonçalo, um bolo com champanhe. Aí eu disse, sem problema nenhum. Eu tô aceitando tudo, né? Tô aceitando tudo. E nisso eu disse, meu Deus do céu, meu vestido, não que ela não queria me dar, mas chegou muitas amigas perto de mim, disse, Simone, eu te empresto o vestido, a outra disse, eu te empresto o sapato, e a minha irmã, o negócio a tiara da cabeça, eu saí no meio da rua pra procurar umas flores pra fazer a tiara pro Você cabelo. Fez a flor, pegando as flores na rua. Eu fiz a tiara, a coisa mais linda, e casei num domingo, 10 horas da manhã, com todos os nossos amigos lá, com um sapato maior do que meu pé. Tropeçou com ele. Quando eu fui entrando. São coisas assim que a gente não esquece, porque isso faz a gente crescer muito, sabe, Cris? Muito. Na hora que eu estava entrando dentro da igreja, aí eu ouvi dizer assim, tão linda, tão jovem, pena que não dura um ano. Eu quase tropeço, quase eu caio diante de Jesus Cristo. Eu olhei para ele e disse, meu Deus, não deixe acontecer isso não. E aí, quando chegamos em casa, os amigos da gente, poxa, Simone, bolo com champanhe, meio-dia. Aí eu disse, a galera surfista, da cervejinha gelada. Então, peraí, me arruma aqui. Na época era cruzeiro. Eu saí arrecadando 10 cruzeiros de cada um, saí do jeito que eu tava de noiva, num Fusquinha verde, que era do irmão dele. Eu saí no Fusquinha, fui numa galeteria, comprei um pacote de asinha de galinha com
uma coisa de cerveja morna. Morna. Aí cheguei e foi a minha festa, foi asinha de galinha com cerveja morna. E tô aqui hoje, eu sobrevivendo. Rindo dessa história, né? Porque não é fácil, né? Não, de forma alguma. Há 45 anos atrás. Há 45 anos você ainda sorri do que aconteceu e do que era para aceitar, eu tinha que aceitar. Mas sabe dessa história que você contou aí, dois pontos me chamou a atenção e que eu achei assim maravilhoso. Primeiro, existem momentos na vida da gente que são tão importantes, mas algumas pessoas elas não chegam para confraternizar com a gente, elas chegam para duvidar daquele momento, daquela situação. Mas foram vários que duvidaram, creio. Chega muita gente para duvidar, mas o que eu acho curioso é que essas pessoas, às vezes, não por maldade, mas acham assim, que sendo realistas, eu acho que elas pensaram assim, se eu for realista para ela, pode ser que ela caia em si? Pode ser que ela caia em si, ou que estejam achando que estejam lhe protegendo, não é? Às vezes pensa isso, mas eu acredito muito que quem acredita pouco na vida, acredita pouco nas pessoas. Com certeza. Não é verdade? E o que você fez há 45 anos é a boa notícia. Você construiu e continua construindo, né, uma vida a dois com sua família e fez exatamente o que essas pessoas disseram que você não faria. Não ia conseguir. E o segundo ponto que eu achei interessante também dessa sua história foi porque você pode não ter tido o casamento dos seus sonhos, que você planejou, né? Mas você poderia ter vitimizado. Mas eu realizei estar junto da pessoa que você escolheu, que você bateu os olhos e o coração bateu forte. Você poderia ter se vitimizado, você poderia ter justificado a seus amigos, eita, é só o que eu tenho, champanhe com bolo, mas não. Você resolvi o rodou a baiana, arrecadou dinheiro, comprou comida, cerveja quente, mas colocou gelo e fez o seu dia virar um dia de festa. O dia do seu casamento foi memorável, inesquecível. Eu acho que nesse mundo inteiro só teve um casamento com asinha de galinha e cerveja quente. Exatamente, com gelo. Com gelo. Eu acho que aí foi uma festa cheia de alegria, de humor, de amor, verdade, até coragem, e que você mostrou a sua dignidade. Foi uma festa que você realmente arrasou. Né? Que era o real pra mim. Era o real. Você não podia fugir daquilo. Era aquilo fugiu, que eu tinha. Mas você transformou em alegria, em humor, né? Com a sua espiritualidade. Você transformou isso com muita dignidade. Eu achei isso show de bola. E aí, depois a gente foi morar com a minha sogra, né? Que eu morei 7 anos com ela. Sim. E ela me deu a oportunidade para me terminar de estudar, me formar em educação física. Me ensinou muita coisa mesmo. Tudo que eu sei, parte de gastronomicamente falando, eu aprendi com ela, né? De deixar tudo organizado, de aproveitamento, não desperdiçar nada, de ter de uma proteína, não ser só aquela proteína diária, ser várias proteínas diferentes durante o mês inteiro, vários grãos diferentes. A gente tinha, eu me lembro que eu me apaixonei mais ainda porque era consumir, entrada, prato principal e sobremesa todos os dias. Nossa! Todos os dias. Ela era bem caprichosa, viu? Ela era uma minha paixão. Era uma questão cultural. Ela trouxe a cultura dela para o Brasil. A forma como ela servia a mesa, ela continuou seguindo a sua cultura, o seu padrão aqui no Brasil. E daí eu consegui me formar em educação física, ainda dei 10 anos aula de educação física. O José conseguiu se formar também em agronomia, foi na época para a usina. Só que aí eu tive, nesse intermeio todo de tudo isso, eu tive a oportunidade de conhecer o Peru, em 1990. A tia dele mandou uma passagem para ele, para mim e para as crianças. Já tinha duas crianças. Já tinha duas crianças. Aí você foi eu fui pro Peru. Turismo. Eu fui passar 15 dias. E a tia dele
ela já é falecida, mas foi a minha grande inspiração também, a tia Gladys, que inclusive eu tenho um prato no cardápio em nome dela. E ela ia pro restaurante, eu ia pro restaurante todos os dias com ela. Ela tinha um restaurante? Ela tinha um restaurante, tem há mais de 60 anos. Nossa. É uma delicatessen em Lima mesmo. E eu ia todos os dias pra ela, entrava dentro da cozinha, eu amava entrar dentro da cozinha, ver como era que fazia, pegar nas coisas e fazer. E aquela minha paixão foi aumentando, entendeu? Aí foi quando um dia a gente resolveu. Na verdade, eu tive o primeiro restaurante em 91. 91. Até aí você teve duas excelentes mestres. Excelente. Sua sogra, não, três. Meu pai. Eita, é verdade, desculpa. Meu pai. Não posso deixar, esse foi o meu início pai, de tudo, o começo de tudo. Todos os peixes por conta dele. Eu sei o peixe de escama, o peixe sem escama, o de couro, sem couro, de corrida, o de profundidade, tudo. Foi a base de toda... dele. Além de caça, né? Porque ele caçava também. Então, a parte de caça também. Que interessante. E aí, quando a gente voltou, eu abri o meu primeiro restaurante em 91. 91. Ele durou só de 91 a 92, que foi no Farol, chamava-se El Condado. Mas foi, na época era 30 lugares, era no Farol, eu fiquei grávida do meu terceiro filho, não consegui fazer equipe, no dia de eu ter menino com minha barriga gigante, eu tava na beira do fogão, entendeu? Então aí a gente foi uma época difícil, né? Uma época você muito ajustar difícil, entre filhos e restaurante. A gente fechou e o José, o marido, ele jurou que nunca mais ele tira restaurante. Aí foi quando a gente teve outra oportunidade de eu e ele pro Peru, nós dois sozinhos, a gente passou 45 dias, eu e ele. E quando eu voltei, eu disse, eu quero um restaurante de novo. Mas você voltou a se encontrar com a tia dele lá? Toda vez que eu ia. Toda vez que eu ia. E foi retornando que você disse, e aí eu disse, eu quero um restaurante de novo. Isso eu já tinha me formado, né, em educação física. Com 3 filhos. Eu trabalhava no Estado. Na época eu trabalhava no Estado. Aí foi quando... Você fazia o que no Estado? Você trabalhava na educação física, né? Mas eu trabalhava na junta médica. Sim. Porque como tem a educação física, tem a parte médica também, né, de tudo, eu tomava conta das licenças médicas do Estado todo, de todo o Estado. Aí foi quando apareceu o PDV, o Programa de Demissão Voluntária. Sei. E na época a gente estava sem receber, fazia 8 meses sem receber. Aí eu disse, amor, vou pedir esse PDV e eu vou montar o meu restaurante. Tanto que o restaurante hoje, ele é por conta do meu PDV. Seu PDV, entendeu? Fruto dele. Que eu acreditei, aí disse, vai gastar o dinheiro todo. Meu Deus do céu, eu disse, eu quero o restaurante, bora abrir o restaurante. Aí a gente abriu o restaurante em 1996. Certo. Já aqui na Ponta Verde. Eu tinha fechado em 91, aberto em 91, fechado em 92. Isso era foi uma experiência, mas que não deu certo. A experiência que não deu certo, mas que eu continuava tendo esse sonho. Era um sonho meu ter um restaurante. Aí quando foi em 96, a gente abriu o restaurante, imagine 30 anos atrás, um restaurante peruano em Maceió. Que ousadia, porque isso há 30 anos... Na verdade, o Peru ainda nem era conhecido. Não era nem conhecido, e muito menos a culinária dele, na verdade. Era inexistente, Cris, era inexistente. Ninguém sabia o que era um ceviche. Ninguém sabia o que era a culinária peruana. Foi uma ousadia e meia de vocês fazerem isso. Aí foi quando eu disse, não, eu quero. E isso durante 3 anos... Eu morava no Farol, olha só. Eu morava no Farol, eu tinha um carro. Na época eu tive que vender o carro, porque o dinheiro acaba, né? Isso. O PDV para montar, não tem como. E todo começo ele é difícil, né? Não tem esse retorno que a gente espera de imediato. E eu não tinha cliente.
Simplesmente o pessoal não ia, porque dizia, comida mexicana, é picante, não sei o quê. Isso foi um trabalho de formiguinha que a gente foi fazendo. As pessoas chegavam, eu disse, olha, teve uma vez, esse negócio é muito engraçado, porque aí chegou uma moça lá, ceviche, a gente no Peru chama ceviche. Você pode chamar ceviche ou ceviche, mas a palavra certa é uma cevicheria. Cevicheria. Porque ela escreve com B ou com V. Mas lá no Peru se escreve com B. Então você chama ceviche. Aí chegou uma moça lá e disse, esse ceviche aqui é aquele passarinho. Aquele passarinho do interior, minha filha, que você vende. Eu disse, meu Pai Santinho, pelo amor de Jesus Cristo, eu catequizava as pessoas, eu mostrava, eu disse, olha, eu dava para experimentar, eu dava, olha, ela é uma japonesa, mas é temperada, ela não é tão crua, não é o passarinho, ela vai um pouquinho curtida e tal. Isso foi durante 3 anos, mas foi muito difícil, Cris, era muito difícil, porque tinha dias que eu não tinha uma mesa no restaurante. Entendeu? Com meus 3 filhos, eu morava no Farol. Era isso que eu ia perguntar, você morando no Farol, os 3 filhos pequenos ainda. 3 filhos pequenos. Como é que eles ficavam lá? Assim, na verdade eu tinha uma menina, a Verinha, que foi a minha paixão da minha vida, continua sendo. Ela e que deu esse suporte pra você. E que ela ficava com os 3, mas tinha uma hora que eram os 3 juntos, eram só os 3. No restaurante? Não, em casa. Ficavam os 3, como o meu filho foi temporão, a Bruna já tinha 10, a Fernanda tinha 7 e ele nasceu. Então, 10 anos de diferença. Quando eu abri o restaurante, o Riquinho tinha 4, a Bruna tinha 14 e a Fernanda tinha 11. Então, cada um tomava conta de cada um. Um pouquinho de cada um. Um pouquinho de cada um. Fernandinha foi a mãe do Rick, o Rick. A Fernandinha trocava fralda, porque 4 aninhos ainda era bebê. Ainda precisa. Ainda cuidava e tudo. E era assim, e vou te falar, viu? Teve uma hora que a gente perdeu tudo, tá? Porque você ainda estava no processo das pessoas conhecerem a comida peruana, né? Gente, todos os dias, ele falava, a gente tem que fechar, isso não vai fechar. Não vai fechar. A gente tem que acreditar, não vai fechar, não pode fechar. E aí teve um dia aonde deu um pouco o boom dessa virada, foi quando a gente estava sem carro e a gente eu morava no Farol, o restaurante aqui na Ponta Verde. A gente tinha nossas bicicletas e eu e ele todos os dias, meia-noite, a gente subia a rodoviária antiga de bicicleta. E descia todos os dias, 10 horas da manhã, de bicicleta. Eu descia com um topzinho, né? Pegava um bronze danado, aí o pessoal chega, vida boa, vive na praia, dá vontade de esmurrar. Você não sabe a praia que eu vivo. Não sabia a praia de onde era que eu tava vindo, descendo. Aí teve um dia que a gente tava subindo a ladeira da rodoviária, e aí eu disse, amor, aí buzinaram. Aí eu disse, amor, é cliente, olha pra lá. Aí foi no outro dia, esse cliente que buzinou foi lá no restaurante. Eu vim aqui saber o que foi que vocês estavam fazendo meia-noite subindo de bicicleta a ladeira da rodoviária. Aí eu olhei pro José, pisquei o olho, aí disse assim, e agora? É porque a gente tá treinando pro triatlo. Aí ele chegou, Simone, deixa de coisa, vá, fala a verdade. Aí eu disse, olha, o negócio é o seguinte, a gente não tem dinheiro para ir para casa, a gente vai de bicicleta, porque a gente tem que dar o dinheiro para os funcionários ir para casa, né? Que na época, a gente tinha 5 funcionários, eu acredito que era dois cozinheiros comigo e 2 garçons, eu e mais alguém, e assim, aí ele disse, mas o que é que você precisa para você dar essa volta, porque você é sensacional, a sua comida é maravilhosa. Aí eu disse, olha, eu preciso ir pro Peru para ver se eu me renovo, vou ter a culinária vou me aperfeiçoar, para ver se eu consigo dar essa volta por cima. Aí ele chegou e disse assim,
vá amanhã lá no gabinete, passe lá. Aí eu disse, tá certo. Aí nisso, quando foi de noite, a gente subindo a ladeira da rodoviária, eu disse, aí amor, eu vou ou não vou? Aí ele disse, vai, né? O sim, o não a gente já tem, vamos ver se tem o sim. No outro dia eu fui e bati lá a porta dele. Aí ele não tava. Aí quando eu cheguei, aí disse, ai Simone, tudo bom? Olha, ele deixou Aham. isso, Essa essa encomenda para aqui pra você. Aí quando eu abri era um envelope assim, aí tinha a passagem pro Peru e $500. Menina, eu chorei tanto. Eu chorava tanto. Eu disse, São meu anjos, Deus, né, que aparecem na vida da gente quando a gente menos eu espera. disse, meu Deus do céu, amor, e agora? Eu vou, vai sim. Aí eu fui pro Peru, passei 15 dias. Fiz 15 dias com o maior mestre da culinária no mundo hoje, que é o Gaston Acório, né? Conhecido Nossa, mundialmente. tem vários restaurantes. Que tem vários restaurantes, é o Gaston, que é super meu amigo. Gaston e A Astrid é super minha Astrid, amiga. né? Passei 15 dias no dele e 15 dias no Humberto Sato, que era o mestre da culinária Nikkei no mundo. Que era o mestre do Nobu, do Matsushita de Nova York. Nossa, Era. você passou quanto tempo lá com ele? 15 dias. Eu de manhã eu ia para um, pegava o ônibus e já ia direto para o outro. Durante 15 dias era essa minha loucura. Aí quando eu voltei, eu comecei a implementar a culinária Esse Nikkei. novo cardápio. Aí foi quando apareceu a Boa Lembrança. Os restaurantes da Boa Lembrança, Lembro, sabe sei como é? do Que era do prato, prato. que você escolhia aquele Aí prato o pessoal, levava como pra era o casa. restaurante peruano, aí o pessoal teve aqui, aí me colocaram na Boa Lembrança. Uhum. Aí foi quando eu comecei a ser chamada para os outros restaurantes no Brasil para mostrar a culinária peruana. Você já começou a ser conhecida Para ser conhecida né? nacionalmente. Aí. E o restaurante aqui já estava tendo um Já público mais consistente. leve, consistente, Uma leve devagar, melhora. mais indo. Mas sabe entendeu? o que eu achei lindo aí, só parando você um pouquinho aí, que eu achei realmente o casal um espetáculo. A partir da desculpa do triatlo, nesses momentos mais difíceis, ele não queria abrir um restaurante, você Eu queria. ficou persistente para abrir o restaurante, acreditou nisso. Quando no momento mais difícil você disse, eu vou fechar porque realmente não dá, pensou, né, em fechar. Quando todo mundo escolheria jogar a toalha, você literalmente continuou pedalando em direção ao seu sonho. Pedalando não é em direção verdade? ao meu sonho. E essa de é a real. repente cai uma pessoa lá, um anjo, né? Para Que financiar. existem vários anjos. Para financiar o seu triatlo. Existiram vários anjos na minha vida. Existiram vários anjos na minha vida. Para financiar o seu triatlo, não é verdade? No Peru. E aí foi que aí que era que acontecia, por exemplo, como era que a gente também poderia começar a divulgar isso, que começaram a ter peças teatrais, peças de teatro. Sim, eu disse, bora fazer culturalmente, vamos divulgar o restaurante culturalmente. Como assim? Já foi uma jogada de marketing. Na peça, a gente não podia. Sim. Mas eu disse, mas vamos. Né? A gente não pode, mas vamos ver o que é que vai dar. Aí tinha peça, aí no final aparecia patrocinador, restaurante Antiago. Aí quem tava lá ia pro restaurante. E os artistas de fora, todos de fora, começaram a conhecer o restaurante. Então ele começou a ser conhecido também nacionalmente. De boca a boca. De boca a boca e através do prato da Boa Lembrança. Da Boa Lembrança cultural, né? E aí a gente foi devagarzinho, fazendo as coisas e uma loucura, eu tinha dias que eu dizia assim, meu Deus do céu, me dê força, eu não sei mais o que fazer, meu Deus, me dê coragem. E era só coragem que a gente tinha. Mas aí o restaurante já estava mais bem frequentado, já estava começando. Por exemplo, a gente começou com 60, aí depois passou para 90. Aí depois passou para 100 e pouco. Aí depois eu voltei, porque já eu não tinha condições de atender os 100 e pouco. Uhum. E aí, outra grande... na verdade, é que eu te falo, existem
na Anjos. vida da gente, anjos na vida da gente. Tem uma pessoa para mim que é o anjo mó grande, que é o Dr. Emerson Tenório, pai da Giga. E que em momentos quando ele via, ele sentia meus momentos de dificuldade, ele arrumava almoços para me fazer em São Paulo, para Nestlé, presidente da Nestlé. Aí ele me levava para fazer o almoço lá, era um sucesso. Aí quando o pessoal falava e dizia assim, mas quem é esse chefe daqui de São Paulo? Aí o doutor Emerson tinha o maior prazer de dizer, não é de São Paulo, De Maceió. é uma baixinha de Maceió. Uma baixinha Baixinho de Maceió. Aí me chamava, o pessoal. Então, existiram muitas coisas que Muitas me fizeram, pessoas importantes na sua minha vida, né, que te ajudaram. Tanto que Socorro, ela é o meu grande parceiro desde quando eu abri o restaurante. Você falou aí que com o prato da boa lembrança também, você começou a partir para outros restaurantes no Brasil. Isso. E eu começava a fazer eventos. Nos outros restaurantes. Então, aí outro já queria me chamar, e outro ia me chamando, entendeu? Isso foi uma outra forma de trabalho. Uma outra forma de apresentar o restaurante. O seu restaurante. Porque até então, só existia o restaurante o Antiaco no Brasil. Sim, era o único no Brasil inteiro. Foi o primeiro restaurante peruano do Brasil. Foi o Antiaco. Que o depois veio 12 anos depois. E o convite que eu acompanhei você no MasterChef, Sim. né? Esse convite ele veio devido a essa aparição sua, fazendo evento em outros estados. Como é que chegou esse convite até você? Na verdade, Cris, eles começam a ver os chefes pelo Instagram, né? Certo. E eu estava no Rio quando recebi um convite para participar do MasterChef. Na época, ninguém queria, meu marido não queria, o Rossello não queria, isso é um absurdo, não quiser se expor, não sei o quê. Aí eu, com aquela minha perseverança, aquela minha baixinha retada, eu disse, ousada. Eu vou mostrar quem é essa nordestina quando eu fui, eu tinha 57 anos, cara. Era mesmo? Eu era mais velha, tanto que eu saí com uma mamo, né? Era uma adolescente. Os 50 eu era mais velha do programa. Só que assim, não é convite. Eles te selecionam. Aí de 30 mil, seleciona 80. Eu fiquei entre os 80. Desses 80, você vai passando. De 80 para 70, isso fazendo prova. Né? Cada vez você vai fazendo prova para ver se você passa. De 80 para 70, 70 para 60, 60 para 50, até chegar em 24, que é quando é o ao vivo. Que aí você vai, é o ao vivo que você vai fazer a prova para ver se vai pro mezanino. Aí foi quando eu fiz a prova e realmente eu recebi o avental e fui pro mezanino e eu sou a MasterChef. Show de bola, mostrou aí que é arretada mesmo e ousada. E essa experiência desse MasterChef aí, o que é que trouxe para você? Ele modificou alguma coisa no teu restaurante, no teu cardápio? Essa experiência, o que é que te trouxe? Na verdade, assim, foi uma coisa assim muito... como é que eu posso dizer? Muito pesada para mim. Difícil. Porque era uma coisa que não é real. Eu posso até estar falando uma coisa que não pode se falar, na verdade, que aquilo não existe para mim. Eu acho que você ser julgada em rede aberta, como eles fazem, eu jamais diria essa minha equipe que eu tenho. E cronometrado ali, aquela tensão toda, aquela correria, né? Mas assim, como visualmente falando, a minha trajetória lá, ela foi maravilhosa porque eu tive pessoas que me viram como realmente eu sou. Ela te abriu portas? Te ajudou nessa divulgação do Antiaco? Não que abriu portas, ela me abriu portas para as pessoas me amarem.
lhe conhecerem o seu jeito, a sua personalidade. O jeito, pra você ter uma ideia, eu tenho várias pessoas, desde o MasterChef, que me amam de paixão, que me dizem que eu sou a musa, que eu sou a diva, que você é mama linda, você é maravilhosa. Então, isso você isso cativou aquelas pessoas que estavam ali. Eles não te viram como competidor. Não. Ou como competidora, né? Eles te viram como uma amiga, como uma pessoa que estava ali, que sabia fazer ou não. Isso, e que estava ali no mesmo jogo que eles, você não gerou essa competição. Não. Muito pelo contrário, amizade. Sabe fazer chefe? Todo mundo dizia, sei chefe, aí eu dizia, sei não. Eu me lembro de uma vez que eu assisti, você sei não. Eu não sei não, mas eu vou fazer. E assim, ela abriu as portas que eu digo, para o carisma das pessoas comigo em relação a mim, a pessoa Simone, a pessoa chefe Simone. As suas amizades fora do estado, isso ampliou, maravilhoso, né? Maravilhoso. Você cresceu no seu círculo de amizade. Totalmente. E assim, logicamente que é um programa que requer, por exemplo, profissional, técnica, né? Então, a Simone não é técnica, a Simone é vida. Simone aprendeu ali, a Simone, ralando. Tanto que a moça lá, aquela argentina, a Paola, ela dizia que eu não podia ser chefe profissional, porque eu não tinha tido escola. Ah, tá. Aí eu falei pra ela, eu não tive escola, mas a minha escola da vida é mais que a sua. Que resposta excelente. Porque eu tive a escola da vida do meu pai, a escola da vida da minha sogra, a escola da vida da minha tia Gladys do Peru e a escola da vida minha, de querer. Exatamente. Ponto. O seu talento. Quem tem talento, tem talento. E assim, sabe, Cris? Ele é aperfeiçoado, independente da escola que você esteja. Eu falo para todo mundo, assim, o chefe não é aquele que copia, é o que cria. Que cria. É aquele Concordo que cria. Com você. E outra coisa, chefe, eu sou cozinheira. Tá? Eu me considero cozinheira. Uma chefe eu sou cozinheira porque eu vivo dentro de uma cozinha, eu crio, eu faço acontecer, eu toco, ainda faço todos os eventos que eu faço. Quem faz sou eu que faço quando é evento fora. E o chefe, ele é um cargo que vem aonde eu vou poder cobrar, orientar, mostrar, saber pedir, que é o que não acontece no programa. Infelizmente, isso é o meu ponto de vista. Tá? Concordo com você. E nesse prato da boa lembrança veio outros reconhecimentos, né? Vieram o Guia Quatro Rodas. O Guia Quatro Rodas que você foi... O Guia Quatro Rodas, eu me lembro que quando teve o Guia Quatro Rodas, durante 4 anos eu fui eleita a melhor chefe durante 4 anos. Melhor chefe do ano. Melhor chefe, repete, melhor chefe do ano durante 4 anos. Para você ver que nenhum jurado é capaz de medir o nosso valor. Isso é, né? Não é verdade? Porque quando a gente tem talento, quando ele é real e quando a gente se dedica com todo o coração, o reconhecimento ele chega. E para você chegou dobrado. Custou, viu, Cris? Eu não venho dizer que foi rápido, não, custou muito. Mas chegou dobrado para você. Custou muito, mas foi muita persistência, muitos recomeços. Porque isso deve ter abalado você, essa forma como ela falou para você que você jamais seria uma chefe. Mas a gente é mais forte do que isso. Com certeza. Você foi mais forte, Eu tô aqui hoje dando esse depoimento para mostrando para as pessoas que a gente pode. Isso, e com o seu restaurante. Eu fiz 45 anos de casada, pode também. Pode. Com o seu restaurante reconhecido vou fazer nacionalmente. 30 anos no restaurante. Pode também. Reconhecido nacionalmente, internacionalmente também.
Eu fiz essa semana que passou, dia 12 de junho, o dia que eu mais trabalho na minha vida, né? Que é o Dia dos Namorados, eu fiz 65 anos. Exato. Mas pra mim, a minha cabeça é de 15, tá, Cris? Isso é que é importante, por isso que você tem essa energia aí maravilhosa que contagia todo mundo que está ao seu redor. Eu botei na minha vida assim, nada pode me abalar. Muitas coisas abalam, mas é você tentar sair desse abalo de uma maneira que não prejudique ninguém, tá? Nunca eu prejudiquei, nem quis fazer mal a ninguém, nunca. Não é porque eu tô aqui diante de você que eu tô falando isso, mas as pessoas que me conhecem realmente sabem disso. Eu sempre fui uma pessoa caridosa, né? De querer dar o que eu não tenho, mas eu querer dar. E isso é o que faz, sabe o quê? A gente tem um Deus tão poderoso dentro da gente. Muito poderoso. Que às vezes eu penso assim, meu Deus, Ele não vai deixar eu me abalar, Ele não vai deixar eu me abater, Ele não vai deixar eu perder, Ele vai me deixar fazer crescer. Pode ter a certeza e a sua humildade, que eu acho que isso é uma característica primordial. Quem tem humildade, eu acho que certeza. É ouro. Você cresce como ser humano, você cresce como pessoa, você faz outros crescerem ao seu redor. Porque quando a gente tem talento, quando a gente é grande, a gente quer que os outros também ao nosso redor também cresçam. A gente não tem medo disso. Isso, a humildade, muitas vezes, assim como ela falou, você não vai ser uma chefe nunca porque não tem escola. Não desmerecendo, eu acho que escola ajuda muito, a gente cresce, tem muito conhecimento, mas eu acho que falta um pouco de humildade. Aí deixa só pra você ver. É uma coisa que é muito engraçada, mas que eu sempre dizia, na escola eu era muito danada, né? Eu era pitoca. Eu tinha 2 apelidos em Fortaleza, era Pulga e Pulguinha, e aqui em Maceió era Pitoca. A Pitoca era -1. Ela passava por pesquisa. Quando era na época de prova, eu só sentava atrás. Na época de prova, eu ia pra frente. Aí eu pesquisava das melhores, da 1, 2, 3, 4. Aí um era A, B, eu botava o A. Era B, 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 C, eu botava o B. E assim eu tirava nota maior do que as meninas. Aí elas ficavam dando de raiva. Que elas diziam, Pitoca, como é que você faz? Pesquisa. Pesquisa, prospectando ali as informações. E assim, eu acho tão gratificante poder contar isso para as pessoas, de que elas acreditem. É difícil demais, Cris. É muito difícil, cara. Muito difícil, eu imagino. Você não tem ideia. Isso é o mínimo do que eu tô contando para você. A gente vai ficar no segundo podcast, né? Eu tô imaginando aqui algumas histórias como essa do sabiá, né? Do passarinho que atua... Do cibite, né? Eu acho que você tem outra história aí bem interessante para contar. Tem a dos presidentes. Do presidente que você me contou. Eu sou uma pessoa que eu não decoro direito o nome das pessoas, não. É tanta gente que as pessoas acham. Todo mundo sabe que eu sou Simone. Mas assim, pra me decorar o nome das pessoas é muito difícil. Aí, essa é rápido, dá tempo ainda? Dá tempo, vamos lá. Aí eu tava um dia, Dr. Emerson liga pra mim dizendo que tava com o presidente, queria levar no restaurante, eu ainda abria. Isso era o presidente do Brasil. Mas que ele não era mais presidente, era ex-presidente. Ex-presidente. Mas é porque nunca deixa de ser. Porque nunca deixa de ser presidente. Eu ainda abria para almoço. Aí ligaram lá. Aí você quer falar com a Simone? Eu disse, não, digo que eu tô na cozinha. Aí, Ana, porque tá vindo, o doutor Emerson tá vindo com 15 pessoas. Aí, menina, eu disse, ai, minha nossa senhora, me dá logo um dor de barriga, porque até hoje eu ainda tô dor de barriga com coisa. Aí, me preparei. 5 minutos antes, ligam pra mim e disse, olha, não são 15 não, vão ser 60. Ave Maria, uma pequena mudança de dezenas. Eu disse, minha nossa, eu não tenho nem insumo para poder fazer para 60 pessoas, não tenho não. E agora, desespero, a gente conseguiu fazer.
Aí quando eu tava lá dentro, que Ah, ele chegou, aí disse, Dona Simone, estão chamando a senhora. Eu tava com o avental, o avental sujo, com aquelas toucas de pano, aqueles negócios. Aí eu cheguei lá fora, aí tava ele na porta. Aí eu disse, meu Deus do céu, perdi. Não sabia. deu branco Não na hora. sabia o que era que eu falava, se eu falava presidente, ex-presidente, como era o nome dele, esqueci o nome dele, não sabia isso. Aí eu peguei na mão dele assim, eu fiz assim. E aí, beleza? Aí ele disse, minha filha, que coisa linda, beleza, nunca ninguém me chamou assim. Passou. Isso foi na sexta-feira. Quando foi no sábado, o doutor Emerson disse, vamos fazer um almoço lá em casa, porque ele adorou sua comida. Eu disse, bora. Aí 100 pessoas. Aí eu arrumei o pessoal todinho, como eu não trabalhava de domingo, arrumei o pessoal todinho Aham. para levar para casa, lá pro sítio. Quando eu tô lá, eu levei a minha pesca, né? Já com o nome para não Já esquecer, com o nome, né? botei ali debaixo do Beleza. fogão ali, presidente, ex-presidente, excelência, excelentíssimo senhor presidente Fernando Henrique Cardoso, e não sei o quê. Aí eu disse, bom, qualquer coisa aqui. Tá, a cola tá aqui. Quando eu tô lá na cozinha, que era uma cozinha à mostra, né? Aham. Aquelas. Aí ele chega, quando ele olha pra mim, ele diz, minha filha, é você? E aí, beleza? Aí eu joguei a Você esqueceu a peguei o cola. papel, eu disse, jogue fora esse papel. Eu disse, beleza, meu querido presidente. E aí, assim, várias coisas aconteceram durante esse período na minha vida, que era coisa assim que eu dizia assim, minha Nossa Senhora, Simone, se concentre, preste atenção, mas essa é a minha maneira de ser. Sabe o que é isso? Autenticidade, Era, não leveza. tinha, tanto que ele ficou apaixonado. A dona Lourdes, A esposa dele. a que era Dona Lourdes, que morreu. Aí ela começou a me chamar de Simoninha, aí eu comecei a chamar ela de Lourdinha. Lourdinha. Virou íntima Aí eu da disse, primeira aí dama. você dizia, você não tem juízo não, tá chamando a mulher do presidente de Lourdinha, mas ela tá me chamando de Simoninha, mas isso é uma coisa minha. Natural. Entendeu? Cris, é uma Natural. coisa que sai, não é Exatamente. que eu queira me aparecer. Não, é o seu Não, jeito, é a sou sua o meu forma de jeito, ser. o negócio E é do isso bem. que cativa. E as pessoas gostam disso, cara. Hoje o mundo tão cheio de frescura. De títulos, tão cheio né? de título, é o filho de quem, filho de não sei quem, ele é não sei o quê. Não, eu sou a Simone. A simples Simone. Nua e crua. A simples Simone. E eu acho que esse é o grande diferencial do teu restaurante. Eu acho que torna ele tão especial que é exatamente isso. Você tratou o presidente, né, um chefe de estado, como você trata qualquer outro cliente que chega no teu restaurante. Nunca ninguém me tratou desse jeito. Então, você foi humana, você teve calor humano. E isso que eu acho que torna você e seu restaurante especial. Isso que foi importante. E a gente vai ficar devendo realmente o segundo podcast, porque o nosso tempo está se esgotando. Tá. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para essas mulheres que estão nos vendo, nos ouvindo hoje. Queria que você deixasse uma mensagem para elas que têm aí seus sonhos guardados, algumas que vão dar o primeiro passo, outras que estão planejando ainda, estão com receio, com medo de dar o primeiro passo. O que é que você deixaria de mensagem para essas pessoas, para essas mulheres lamparinas? Seja uma mulher lamparina na vida delas. Então, meninas lindas, eu tá aqui hoje podendo transmitir um pouquinho da minha história para vocês, com tanto carinho, com tanto amor, com tanta simplicidade, mostrando que tudo a gente nessa vida pode vencer. É difícil, não tenha dúvida que realmente é muito difícil, mas que a gente consegue. É só a gente querer, às vezes a gente se aperreia, às vezes a gente chora, às vezes a gente diz que não vai conseguir, mas se a gente acredita que a gente pode, a gente vai. Então, tenha sempre um Deus poderoso dentro de vocês, que é um super valioso, e aproveitem as pessoas ao lado de vocês, que amam vocês, que te amam, valorize cada um. Ame sempre, mesmo aquele às vezes que você acha que não tá muito querendo
a sua felicidade, dê o dobro de felicidade para ela. Você vai ver o resultado. Simone, muito obrigada por você ter compartilhado essa história com tanta simplicidade, com tanta alegria e com tanta honestidade. Mais uma vez eu te agradeço. Obrigada, meu amor. Obrigada. Eu que fico emocionada, né? Porque eu tô emocionada também aqui. E, gente, que história, não é verdade? É que muita mulher, luta. que mulher, Meu que amigo luta. do céu eterno, meu A Deus Simone do me céu. mostrou que para a gente sonhar, a gente precisa acreditar. Para a gente sonhar grande, é um passo de cada vez. É feito Tijolo por tijolo. Tijolo por tijolo, prato por prato, que a gente constrói o nosso sonho. E você está aí. O que me inspira, não sai aqui da minha cabeça, é que jurado nenhum mede a nossa capacidade. Não, mede não. E o seu Pode ter certeza que eu sou muito mais feliz do que os três. Você está aí há mais de 40 anos com o restaurante One Chaco. Abriu um espaço, misturou culturas, criou novos sabores. Abriu um espaço maravilhoso que hoje recebe pessoas do mundo inteiro. Do mundo inteiro. E tá aí a resposta. Beijando, abraçando. O seu restaurante fala por você. Ele mostrou a capacidade que você tem sem precisar você falar ou provar a tua capacidade. Linda. Ah, obrigada. Obrigada por você deixar esse tempinho para poder... A sua história é maravilhosa e eu gostaria muito que as lamparinas que estão nos ouvindo lembrassem da tua história e que o seu tempero, o nosso tempero, o tempero de cada um é único. É único. E quem tempera a sua vida, ninguém só você mesmo é melhor do que você para temperá-la. É verdade. Muito obrigada mais uma vez, de coração. Eu que agradeço. E essa aguardo... oportunidade, porque assim, poucas pessoas sabem de tudo que eu já passei, sabe, Cris? É o sucesso, o restaurante vive lotado, veio fácil, vai ver há 30 anos atrás. A gente não conhece as lutas por trás, as noites mal dormidas. Isso é uma coisa que eu não tenho, acho que vale a pena dizer também. Quantas e quantas vezes quem fazia a feira da minha casa era a minha mãe, quem pagava o colégio era a minha irmã e quem pagava o plano de saúde era a minha outra irmã, porque eu não tinha. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Sabe por quê? Porque eu superei. Isso. Porque eu venci. Você venceu. E hoje eu devolvo a elas com tanto amor, em dobro, com tanto amor, carinho, com presença, sabe? Com autenticidade. Isso, eu acho que família é o que tudo, vale. Não é verdade? Família, eu acho que é a que está junto da gente. E a minha aquelas sogra, de sangue e as que não são de sangue. Aquelas que têm problema com sogra, passem a amar sua sogra. Porque eu tô hoje ainda aqui, graças a Deus, que eu morei 7 anos com ela, dentro de um quarto, sem banheiro, com 2 crianças. Isso simples aí. Assim. Simples assim, fácil assim. É. Pois é, gente, muito obrigada e quero contar com vocês no próximo Senta que lá vem histórias. Nos aguarde.